Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um live do Partido Novo, hoje com candidatos aqui de São Paulo. Estamos aqui com o Cauê Bock. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? 30007 e com o Léo Lima, 30600. Boa noite, tudo bom? Vamos então hoje discutir aqui os assuntos da cidade, propostas, conhecer melhor os candidatos, aproveitar essa oportunidade. Para ajudar nisso, podem fazer então suas perguntas e a gente vai estar aqui para repassar para os candidatos. Vamos começar aqui pedindo para que eles se apresentem, contando um pouquinho da história de cada um. Léo, você quer começar, por favor? Posso, claro. Bom, meu nome é Léo Lima, eu tenho 39 anos, eu sou procurador do município de São Paulo, já sou procurador há 12 anos, sou advogado também, sou professor de Direito Administrativo, dou aula na IPD, dou aula em cursinhos também, tenho livros publicados de Direito Administrativo, Direito Urbanístico, aliás, adoro falar sobre a cidade, né? Gosto muito de Direito Urbanístico, e sou procurador há 12 anos e resolvi sair candidato pelo Novo, porque é um partido que é novo, é um partido que traz ideais com os quais eu comungo, ele prega a liberdade do indivíduo com responsabilidade, ele prega a diminuição do Estado, o Estado paquidérmico que a gente tem, que é ineficiente, que não resolve os problemas da cidade, que não resolve os problemas da população. E o partido, enfim, é o partido que ele traz uma nova política, uma política que não é voltada para a satisfação do interesse pessoal do próprio partido, a gente é contra a reeleição, a gente é contra o fundo partidário, a gente vai ter oportunidade de falar bastante sobre isso aqui, mas é um partido que até por ser diferente, por toda todas essas novidades que se propõe a fazer, é o partido que me seduziu. Bom, pessoal, boa noite, meu nome é Cauê Bock, eu tenho 27 anos, eu sou advogado formado pela Fundação Getúlio Vargas, eu tenho MBA em Finanças também pela FGV, atualmente eu sou também professor de redação num cursinho pré-vestibular da GV, voltado para alunos de baixa renda, mas com alto desempenho acadêmico. Eu sou autor do prefácio do livro A Lei, do Frederic Bastiat, que para mim é um dos grandes economistas aí do século XIX, um dos grandes filósofos também do século XIX, que é pouco conhecido no Brasil, que fala sobre liberalismo econômico. Enfim, sempre gostei muito de política, desde muito pequeno, mas eu nunca vi nos partidos que existiam até então a representatividade que gostaria de ter. A defesa clara da liberdade individual, a defesa clara das privatizações e questões correlatas. E quando o Novo surgiu, ainda em 2011, como um projeto, eu sabia que aquilo era para mim. Fui voluntário por bastante tempo e em 2015, quando o partido de fato foi homologado pelo TSE, eu me filiei no dia seguinte. Então realmente é uma questão de convicção ideológica. Eu gosto muito do Novo, eu quero ajudar o Novo a crescer e eu tenho certeza que isso vai ser uma estrada de muito sucesso que a gente vai trilhar. Ô Léo, você comentou que você é procurador há bastante tempo aí, um cargo importante, né? Um cargo público de importância. O que fez você mudar para buscar um outro tipo de cargo público? Na verdade, para ser bem sincero com você, eu cansei de ser comandado, porque o prefeito é o chefe de todo o funcionalismo público municipal, eu sou procurador do município, então em tese, em última análise, meu chefe é o prefeito, e eu cansei de ser comandado ou por gente que não sabe nada do que tem que fazer ou que é mal intencionada. Essa é a verdade. Claro, surgiu um buraco, um vácuo na política, né? As operações da Lava Jato, elas estão implicando necessariamente uma transição, estão implicando numa nova forma de fazer política. E se a gente não ocupar esse espaço, se as pessoas que são boas, que são bem intencionadas, não ocuparem esse espaço, os mesmos sempre vão continuar a ocupar. Então, óbvio que isso me motivou enfim, entrar para esse mundo ou tentar me aventurar num cargo diferente do meu, sair da minha zona de conforto, porque a minha situação é muito confortável, né? Por conta da lei de transparência, todo mundo que digitar meu nome no Google sabe quanto eu ganho, sabe que eu ganho bem, sou bem remunerado para fazer o que eu faço, trabalho muito, trabalho com afinco, recebi vários prêmios da Procuradoria por conta do meu trabalho. Agora, eu resolvi sair da zona de conforto por conta disso. Eu acho que dá para fazer mais. Dá para fazer mais do que a gente faz, dá para fazer melhor do que é feito hoje. Uhum. E vocês que estão aqui pelo Partido Novo, que tem uma das principais bandeiras, defender o empreendedorismo, né? Como vocês dois pretendem defender o empreendedorismo estando na Câmara de Vereadores de São Paulo? Bom, eu vou começar respondendo, acho que depois o Léo também tem uma proposta sobre o tema. Hoje eu sou coach de startups. E eu acho que a startup é um mecanismo fenomenal de estímulo ao empreendedorismo. São Paulo já é um polo de startups na América Latina, mas pode melhorar.
Uma das ideias para que isso aconteça, tá? A gente tem o Centro Velho de São Paulo, que hoje é degradado, é uma região de alto potencial, você tem metrôs próximos, você teve um projeto que chamava Nova Luz para revitalizar o Centro Velho, que por enquanto ainda está travado por questões de desapropriação e coisas correlatas. Então, meu projeto seria você colocar as startups de maior potencial no Centro Velho de São Paulo. Por quê? Porque você revitalizaria aquela região, você tem prédios lá com isenção de IPTU, com aluguel mais barato, então você facilita a vida do empreendedor que está começando agora, que não tem condição de pagar um aluguel numa Vila Olímpia, numa Avenida Paulista, no Itaim Bibi, que são regiões muito caras, e você ao mesmo tempo desafoga essas regiões também e coloca o Centro Velho como opção para o empreendedor, você gera comércio, você gera todo um ecossistema que é muito benéfico para todo mundo. Você melhora o Centro Velho e você dá uma oportunidade para as pessoas que querem empreender em São Paulo. O novo plano diretor ele prevê, Cauê, a verticalização de uma série de áreas de São Paulo. Isso até pode dar um problema ambiental, a gente fala sobre isso mais à frente. Mas antes de começar a verticalizar, antes de começar a construir em áreas diferentes da cidade, a gente pode aproveitar, como o Cauê bem disse, as áreas que já estão construídas no centro de São Paulo. Você tem imóveis que estão lá degradados e com requalificação urbana, com retrofit, você consegue tornar essas áreas habitáveis de novo. A semelhança do que o Rio fez um pouco lá na Lapa. A Lapa era uma área muito degradada do Rio de Janeiro e hoje é um polo turístico do Rio. Tá? Então eu vejo que essa questão do centro, o Cauê tem razão, é um baita projeto. O projeto da Nova Luz, eu era diretor de desapropriações na época, a gente começou a tocar o projeto e ele só não foi à frente por vontade política, falta de vontade política. As apropriações já caducaram, a gente teria que começar o processo todo de novo, mas eu entendo que é um processo fundamental. Ele encontra resistência de algumas pessoas aqui em São Paulo, mas não é porque há resistência que a gente não possa tentar superar, resolver os problemas e tentar superar esse procedimento. Para o empreendedor de forma mais específica, eu tenho um projeto que é a licença de funcionamento automática. Acontece o seguinte, econômica como a gente vive, é fundamental que a gente estimule o empreendedorismo. Olha que loucura aqui em São Paulo. Se uma pessoa quiser abrir um restaurante ali na região de Moema, ela precisa comprar ou alugar o ponto, abrir a empresa, comprar material, enfim, todo o equipamento para o restaurante dela. Ela precisa contratar funcionários. E sabe quando é que ela vai começar a exercer essa atividade comercial? Só depois de 4 ou 5 anos. Esse é o tempo que demora para sair uma licença de funcionamento em São Paulo. É um absurdo que esse capital de giro fique parado. A minha proposta é a licença de funcionamento automática. Como é que vai funcionar? Da seguinte forma. O munícipe, claro, se a atividade for possível dentro do zoneamento da cidade, ele já dá início à atividade comunicando à prefeitura. A prefeitura pode fiscalizar, aliás, ela deve fiscalizar. Só que quando o fiscal do município for até o estabelecimento comercial, ele não vai para multar, ele não vai para interditar o estabelecimento se tiver alguma irregularidade sanável. Ele vai lá para orientar o empreendedor, trabalhando ao lado dele. Com isso a gente traz mais gente para a formalidade, não se fica refém de fiscais corruptos, eventuais fiscais corruptos. E aqui em São Paulo a gente viu recentemente o problema da máfia dos fiscais por conta disso, a gente não fica refém disso. A gente passa a dar mais empregos formais, recolher mais impostos, fazer circular dinheiro. É assim que se vence crise. Beleza. Cauê, aqui o Léo Tang está fazendo uma pergunta para você. Ele quer saber como garantir que os empreendedores vão aproveitar esse espaço no centro e por que mais focado nas startups? Por que só as startups serão beneficiadas? Na verdade, eu falo das startups porque eu tenho uma proximidade, primeiro, muito grande com esse mercado. É um mercado que eu entendo muito bem. O que não quer dizer que outras empresas não poderiam ir para a região. O que eu digo das startups é que quando você fala em startups, você está falando do jovem empreendedor. Então, é a questão de a gente falar de uma mudança de paradigma mesmo, de mentalidade para a juventude, para que ela deixe de querer ser um funcionário público e queira ser um empreendedor. Não que, assim, o funcionário público ele tem que ser protegido, a função dele é super importante, mas a gente precisa de pessoas que sonhem em ser empreendedor. E hoje acho que isso é muito fraco ainda no Brasil. Talvez em São Paulo um pouco menos, mas também é fraco. E a startup ajuda muito nesse sentido. E por que startup seria que eu considero o ideal? Porque a startup ele gera uma economia, é um capital que se produz, que é um capital qualificado. Você está produzindo novas tecnologias, você produz novos conhecimentos, então você gera uma economia na região que é muito boa e que eventualmente outros negócios não teriam, mas isso não quer dizer que você não poderia estimular e apoiar outros empreendimentos também, pequenos negócios a se colocarem no Centro Velho de São Paulo. Todos os negócios são importantes, mas a questão da startup também é o seguinte, um dos maiores problemas da startup, de qualquer empresa, qualquer negócio que está começando, é o alto custo.
E se você levar essas pessoas para lá, diminuindo esse custo, principalmente custo de locação, você facilita a abertura de novos negócios. Mas como o Caio falou, não necessariamente você vai impedir empresas que já estão consolidadas no mercado enfim, ingressarem nesses territórios também. Uma forma de você estimular as pessoas a ir para lá, porque assim, não adianta você criar um programa lindo para o centro se você não tiver como levar as pessoas para lá, se as pessoas não tiverem incentivos para ir para lá. E você pode dar incentivos de IPTU, você pode dar incentivos de outras formas de abatimento de ISS para as empresas de serviços que optarem por se instalar nesses locais. A ideia é que o poder público, primeiro, que ele se instale lá. Não adianta eu criar um bairro novo na cidade ou requalificar um bairro se o poder público não estiver presente, se não tiver segurança, se não tiver repartições públicas, se não tiver iluminação pública adequada. O poder público precisa se instalar primeiro e depois estimular. Só com a presença do poder público, naturalmente, pessoas já vão migrar para essas regiões da cidade. Mas, além disso, estimular. E você estimula isso com incentivo. Ô, Léo, nessa linha, o Jason Rocha está pedindo para você explicar um pouquinho mais a questão da regularização fundiária, para poder fazer isso. Como bacana, pergunta bacana. A regularização fundiária ela é fundamental tanto para as áreas de periferia e para a questão de moradia, quanto para a questão de empreendedorismo também, de facilitar a vida do empreendedor. Por quê? O que é... E o tema parece difícil, o nome parece complicado, mas não é não. Quem mora na periferia conhece bem o problema. O que é irregularidade fundiária? Ora, ela existe quando quem mora no lugar não é dono, no título, no papel, ou imóvel de uma pessoa, mas essa pessoa nem sabe que tem ou não está mais lá, enfim, a pessoa que mora, que efetivamente domina aquele local, não é a proprietária dele. Como é que a gente resolve isso? Essa situação causa um problema sério para as pessoas. Com relação ao empreendedorismo, ela impede, por exemplo, hoje, a obtenção de licença de funcionamento. Para que um empreendedor consiga obter licença de funcionamento em São Paulo, é fundamental que ele consiga comprovar a propriedade ou o domínio útil sobre aquele imóvel sobre o qual ele quer empreender, aquele imóvel onde ele quer instalar o estabelecimento dele. Sem essa comprovação, com essa irregularidade fundiária, ele não consegue nem abrir o negócio dele de forma regular. E também para a questão da habitação é fundamental. As pessoas precisam, principalmente na periferia, nas áreas que cresceram de forma desordenada em São Paulo, porque não foi cumprida a legislação urbanística, as pessoas precisam, urgentemente, ter um imóvel para chamar de seu. É claro que a gente não pode promover regularização em área de risco, porque eu tenho que garantir habitação, mas essa habitação não pode ser a 7 palmos abaixo da terra. Eu não posso promover regularização em área de proteção ambiental, eu vou causar um passivo ambiental gigantesco para a cidade. Eu não posso promover regularização em área de manancial. As pessoas não podem morar à beira do manancial, porque elas vão fazer, com perdão da expressão, xixi na nossa caixa d'água. A gente acabou de sair de uma crise hídrica, está saindo, não saímos completamente de uma crise hídrica que foi gerada muito pela incompetência do governo do estado na questão da infraestrutura, também muito por conta da falta de chuvas, mas também porque o município de São Paulo permitiu a invasão de mananciais. Nós temos que dar habitação para as pessoas, garantir habitação para as pessoas em local digno, só que esse local não pode ser em manancial. Bom, se eu tenho áreas na cidade que estão disponíveis para construção de habitação, eu preciso regularizar essas habitações. E como é que eu regularizo? De várias formas. Se a área for pública e não for prevista a utilização para ela, a gente pode passar a usar de forma mais contundente a concessão de uso para fins de moradia, que é um instrumento que já é previsto desde 2001 na nossa legislação. Existe um decreto no município de São Paulo, só que falta lei. Talvez uma lei dê mais segurança para os agentes municipais distribuírem mais títulos de concessão. Nas áreas privadas que estão invadidas, que o dono sequer tem interesse mais nessa área, porque ele não quer nem pagar IPTU de uma área que tem uma favela, por exemplo, a gente tem que estimular que os ocupantes da área possam adquirir, por exemplo, uso capião. Enfim, tem uma série de formas, tem arrecadação por abandono, mas eu não quero ficar cansando aqui sobre o tema. Eu falo muito disso no meu site, na minha página do Face. Dá uma entradinha lá. Obrigado, meu caro, pela pergunta. Vamos mudar um pouquinho, então, da parte urbanística para um outro tema, um tema polêmico, inclusive, que está em pauta hoje na cidade. Vou perguntar para o Cauê. Cauê, qual a sua opinião sobre a escola sem partido? Já levei bastante porrada sobre esse tema aqui, mas eu vou falar uma opinião que é uma pauta que é minha, tá? Eu quero deixar isso bem claro, não é uma posição oficial do Partido Novo, é opinião minha como candidato. Eu hoje sou o único candidato a vereador na cidade de São Paulo que apoia formalmente o projeto de escola sem partido. Por quê? E isso eu posso dizer porque eu fui em diversos colégios falar com os alunos, com os professores, porque hoje você não tem diversidade de opinião em sala de aula. Tem gente que diz que a escola sem partido é a lei da mordaça, que você vai acabar com a politização em sala de aula. Na verdade é o contrário. O escola sem partido permite que esse debate ocorra e ocorra de maneira diversa.
Hoje, em grande parte dos colégios e grande parte dos professores, eles não conhecem nada mais, nada que saia fora de Karl Marx e Paulo Freire. E eu acho que eles têm todo o direito de concordar com Karl Marx e Paulo Freire. Eu não concordo, mas todos os professores têm direito de fazer isso. Agora, o que eles não têm o direito, e que infelizmente acontece hoje, é não fornecer os subsídios das outras filosofias e dos outros autores para os alunos e desrespeitá-los quando eles discordam de Karl Marx e de Paulo Freire. Isso acontece muito hoje. Eu mesmo, quando fui estudante de ensino médio, sofri isso. Então, eu acho que o projeto Escola Sem Partido é uma coisa fundamental para a gente mudar esse cenário. E eu repito, eu sou o único candidato a vereador na cidade de São Paulo que apoia formalmente o projeto Escola Sem Partido e eu vou fazer de tudo para que ele vá para frente. Não sei se o ideal é a escola sem partido ou a escola com todos os partidos. Exatamente. O problema não é você não pode cercear a licença de cátedra do professor, né? Mas você também não pode ter um maniqueísmo, né? Ter só um assunto, só uma visão político-social sendo tratada nas escolas. O que infelizmente acontece hoje. É patente, é óbvio que existem exceções, eu não quero generalizar, mas eu posso dizer por experiência própria de campanha agora. São exceções mesmo, muita exceção. Os professores realmente eles têm uma tendência a doutrinar os alunos. E aí, quando eles têm a opinião política deles com 18, 20 anos, na verdade não é opinião. Foi o que ele foi ensinado e a única opção que ele teve na vida. Então isso tem que mudar. Léo, a poluição e o meio ambiente aqui em São Paulo é um tema frequente que incomoda todo mundo, né? Como que podemos melhorar isso? Olha, realmente, nas pesquisas que você faz de opinião popular, os maiores problemas de São Paulo são, claro, os básicos, saúde e educação. E aí vem poluição antes até de mobilidade urbana, né? O que é surpreendente, porque São Paulo tem um trânsito caótico, problemas sérios de mobilidade, e o tema poluição ele vem sendo mais preocupante para a população do que a própria mobilidade urbana. Eu tenho alguns projetos para isso. E eu gosto de ser muito objetivo, eu gosto de falar de projeto, porque teorizar todo mundo... se você pegasse qualquer plano de governo, de qualquer partido político, seria perfeito se você implantasse. A gente tem que trazer soluções práticas. O município, há um tempo atrás, criou a tal da inspeção veicular e obrigava que o cidadão fizesse a inspeção. A inspeção não é ruim, aliás, a inspeção é excelente. O problema foi a forma com que se criou a inspeção aqui em São Paulo, com dúvidas sobre a idoneidade da controlar, da empresa que foi a contratada para fazer a inspeção. E o pior, né? A inspeção aqui em São Paulo ela só valia para veículos novos, que são os que menos poluem. A ideia é que a gente faça a inspeção veicular, se ela voltar, para qualquer tipo de veículo, os novos com menos até necessidade, mas veículos antigos, as motos e principalmente os veículos a diesel. E aí a prefeitura precisa cortar na pele, ela precisa cortar na carne. Antes de exigir do município, ela tem que fazer a parte dela, o que ela não faz. Então a nossa proposta é a instituição do selo verde nas licitações todas do município de São Paulo. A prefeitura só pode contratar de empresas e só pode viabilizar projetos que não só diminuam, não só estanquem a degradação ambiental, diminuam a degradação ambiental, mas também que resolvam o passivo que já existe. Nós já temos o ar irrespirável em São Paulo. Para você ter uma ideia, meu caro, já se gasta, o SUS gasta anualmente 600 milhões de reais com doenças respiratórias. É mais do que se gasta com doenças cardíacas. É um absurdo que se gasta com doença respiratória no Brasil todo e principalmente em São Paulo, onde a gente tem esse ar que é irrespirável. Essa verticalização proposta pelo novo plano diretor era muito boa num aspecto, que melhora uma série de condições da cidade, de acesso e acessibilidade, mas ela é preocupante porque ela prevê ilhas de calor. Então a gente precisa pensar melhor isso. É fundamental que a gente adote uma política de tolerância zero aqui em São Paulo, com emissão principalmente de metais pesados, e a gente começar pela frota de ônibus da prefeitura, a frota de ônibus que é colocada diariamente à disposição dos munícipes. Legal. Olha, o José Crespim quer saber a opinião sobre a permanência dos cobradores de ônibus. Além disso, o que a gente pode fazer para melhorar as condições das empresas de ônibus, né? Na verdade, o serviço prestado, né? Sobre a questão do ônibus, eu acho que tem um ponto que é bastante importante, que são as licitações que devem ocorrer logo depois que a nova prefeitura assumir. Existe uma tendência e um lobby muito grande para que não se autorize a participação de capital estrangeiro nas novas licitações das linhas de ônibus. E quando as pessoas falam que querem serviços melhores, mais baratos, esse tipo de proposta é um contrassenso. Por quê? Quando você não permite a participação de capital estrangeiro, você potencialmente vai gerar um preço de tarifa menor. Por quê? Porque você vai ter uma concorrência menor.
Você tem só capital brasileiro lá participando e isso vai gerar um problema. Então, em relação à questão de melhoria de transporte, como melhorar a linha de ônibus e fazer com que a população paulistana, especialmente o mais pobre, que quer pagar uma tarifa menor, tenha acesso a isso, como que eu faço isso? Aumentando a concorrência. E como que aumenta a concorrência? Deixando todo mundo participar sem esse discurso protecionista, populista, que na verdade não faz sentido nenhum. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho para que o transporte público em São Paulo possa, de fato, melhorar. Eu posso falar sobre os cobradores? Porque eu gosto de responder bem exatamente o que foi perguntado. É uma questão muito espinhosa essa. São 20 mil cobradores de ônibus em São Paulo. Acontece o seguinte, uma série de estudos, inclusive eu tenho um estudo do Banco Mundial que comprova isso, deixam claro que se você fizer a cobrança da tarifa fora do ônibus e não dentro com o cobrador, você, além de dinamizar a velocidade do transporte, porque o ônibus vai ficar menos tempo parado para recolher a tarifa, você diminui o custo para a prefeitura. Por quê? A gente sabe que algumas empresas, a prefeitura ela subsidia o transporte. O valor da tarifa de ônibus hoje não paga o custo do transporte municipal em São Paulo. Então a prefeitura ela paga o excedente, ela subsidia isso. O que algumas empresas fazem? Porque a prefeitura paga X reais a mais por passageiro que é transportado. Chega no final do dia, o cobrador vai lá e roda a catraca milhares de vezes a mais para que a prefeitura pague a mais para essas empresas. Óbvio que isso não posso generalizar, dizer que isso acontece com qualquer empresa, mas a gente sabe que isso acontece. Tem linhas que eventualmente estão superlotadas e não dão tanto prejuízo para o município, quanto linhas que aparentemente, pela sensação do usuário, estão mais vazias. Agora, então, há uma série de vantagens em você tirar o cobrador de dentro do ônibus. Só que o problema é que você vai gerar 20 mil desempregados. Então a ideia é que você faça isso de forma paulatina e recolocando essas pessoas em outras funções administrativas nas empresas ou recolocando as pessoas no mercado. No mundo ideal, é muito melhor para a cidade, para os 11 milhões de habitantes de São Paulo, que os ônibus não tenham cobrador. Que a gente faça sistema de corredores com cobrança fora, isso vai diminuir o custo para a prefeitura e vai dinamizar, vai tornar mais ágil o transporte coletivo. Agora, nós precisamos pensar nesse lado social também. Por isso que o tema é espinhoso, o tema é tortuoso, porque a gente também não pode deixar 20 mil pessoas imediatamente na rua, mandar 20 mil cobradores, que esse é o passivo de São Paulo hoje, na rua. Tem que fazer isso, mas tem que fazer isso de forma gradual. Mas tem que fazer. A gente precisa modernizar. Eu não posso ser classista, defender o interesse de uma categoria e prejudicar a cidade inteira. E eu posso até perder votos com isso, mas eu não posso me omitir. A gente tem que falar as coisas que a gente acredita. E a gente acredita no bem-estar coletivo e não em interesse de uma categoria ou outra. Só desculpa te interromper, só complementando, se você pensa nesse tipo de ideia, eu vou manter os cobradores porque eu tenho que manter 20 mil empregos, a gente estaria hoje sem caixa eletrônico no banco ainda, porque tinha os caixas antigos e aí você teve tecnologia que você faz tudo online ou no próprio guichê mesmo, e você gerou de fato demissões com isso? Gerou, mas é o que o Léo falou, você tem que ter políticas públicas para que essas pessoas se requalifiquem e tenham empregos que de fato atendam às necessidades do tempo em que elas vivem. Então, se a melhor solução para a cidade de São Paulo é você não ter cobradores, não vamos ter cobradores. A gente despreza os cobradores por isso? Óbvio que não. A gente tem que ter uma solução para que eles possam se reempregar e, de fato, prestarem um serviço que a cidade precisa. E exemplos disso a gente tem vários, no Brasil mesmo, né? Curitiba, tem o corredor de ônibus de Belo Horizonte. Você tem uma série de cidades que adotaram a cobrança de tarifa fora e isso facilita o transporte. Corredor de ônibus é muito bom para a cidade. Claro que não é tão bom quanto o metrô, porque corredor de ônibus ocupa espaço na via e o metrô não ocupa. Agora, o ideal seria que a gente investisse em metrô. E é um erro comum isso, né? É uma dúvida que as pessoas têm, porque assim, o metrô em tese é administrado pelo governo do estado. E tem gente que acha que o município não pode investir no metrô, porque o Haddad não investiu no metrô. Mas o município pode. O município é acionista do metrô. Pouca gente sabe disso, mas o município de São Paulo é acionista do metrô. O Haddad não investiu dinheiro no metrô porque ele não quis dar crédito para o governo do estado, o que é lamentável. Os diversos entes administrativos precisam se comunicar, precisam agir de forma conjunta e não com rixa partidária. Exatamente. Né? Agora, tirando o metrô, a outra solução muito viável, muito plausível e até muito mais barata que o metrô são os corredores de ônibus. Só que para fazer corredor de ônibus, você tem que fazer em determinadas regiões da cidade, com planejamento adequado, não é em qualquer lugar. Você não vai fazer corredor de ônibus onde você não tem grandes linhas de ônibus. Você tem que ter pontos de ultrapassagem, pontos em elevação. Você tem que ter pontos em elevação porque você tem que facilitar o acesso de idosos, deficientes, né? E a cobrança externa. Legal. Léo, aproveitando então o embalo que você está
Eu falo muito, né? Fala um pouquinho, o Novo quer melhorar a vida das pessoas. Como melhorar a vida das pessoas na periferia? Tem algum plano para a periferia? Então, é exatamente aquilo que eu estava falando. Eu tenho proposta para várias áreas, né? Eu sou um candidato a vereador que podia ter saído candidato a prefeito de tantas propostas que eu tenho. Quase. Muito, não, longe disso. O meu negócio é o município. Eu trabalho no município há muito tempo, eu amo o município. Minha vida é em São Paulo e a gente tem que... Eu costumo dizer que as relações... Na verdade, a frase não é minha, é do Franco Montoro. A União e o Estado são ficções jurídicas, não existem. O que existe é o município, né? As pessoas vivem no município, o posto de saúde é no município, a escola é no município, as relações se desenvolvem no município. Por isso que eu gosto tanto de direito municipal e da cidade. Mas na periferia, os maiores problemas são, primeiro, a questão da insegurança, né? A falta de segurança. E aí tem uma falácia grande que diz, a segurança é o Estado que tem obrigação. Realmente, a Constituição diz que a obrigação de segurança é do Estado, mas o município pode fazer muito por segurança. Muito por segurança. Ele pode, por exemplo, melhorar a iluminação pública. Até o Haddad começou, e a gente tem que dizer a verdade, o Haddad começou a fazer isso com as lâmpadas de LED, só que a licitação parou por supostas fraudes, né? Está travado no Tribunal de Contas. Né? Então não adianta você ter boa vontade, você tem maus gestores mal intencionados, ou boas ideias. Você tem que acabar com terrenos baldios, e para isso é um projeto que até se comunica com a questão da regularização fundiária, que é a arrecadação por abandono. O município ele pode, em tese, arrecadar imóveis abandonados, imóveis que não pagam IPTU e formam terrenos baldios, principalmente na periferia. Não tem terreno baldio em área nobre, porque a especulação imobiliária não deixa ter. Mas na periferia tem muito. Ora, esses terrenos são locais de ponto de esconderijo de traficante de drogas, de assaltante, locais onde ocorrem estupros na periferia. Isso é muito grave. Como é que a prefeitura acaba com isso? Sem gastar um centavo. O Código Civil, desde 2002, já prevê esse instituto que chama arrecadação por abandono. O que falta para o município? Uma leizinha de 4 ou 5 artigos disciplinando o procedimento, dizendo como é que nós vamos fazer essa arrecadação aqui. Cara, de 2002 para cá, isso ainda não foi feito no município de São Paulo. Então não sei se é falta de conhecimento técnico das pessoas, as pessoas não leram, os nossos vereadores, os nossos representantes não leram o Código Civil desde 2002 para cá. Eu não sei se é má fé, porque se eu mantiver a população carente sempre sob necessidade, essas pessoas vão votar em mim enquanto eu prometer que eu vou resolver o problema delas. Né? Então dá para melhorar muito a situação da periferia, muito, mas com trabalho sério. Legal. Estamos chegando no final aqui, eu vou fazer mais uma pergunta para o Cauê, depois a gente vai para as considerações finais. O Cauê, muito se fala a questão do orçamento, né? E como é que a gente pode aumentar esse orçamento sem prejudicar a população? Eu acho que essa é uma pergunta difícil e tem que ser enfrentada, porque quando você fala em aumentar o orçamento do município, a primeira coisa que você pensa é em aumento de impostos. E isso é ruim para todo mundo. E quando você está em uma crise econômica e o empreendedor já tão sufocado, isso não pode ser possível. Por outro lado, o município precisa ter os gastos dele, ele precisa arrecadar, ele precisa ter um jeito de aumentar o orçamento. Então, qual que é uma alternativa que é possível para que isso aconteça? Uma alternativa que tem que enfrentar diversas questões burocráticas, restrições. O Léo mesmo é uma pessoa que tem algumas ressalvas que a gente discute sobre o assunto, mas que é uma ideia viável, que eu como advogado do mercado financeiro sei que dá para fazer, que seria você pegar uma parcela da dívida ativa do município, a dívida parcelada do município, que são centenas de milhões de reais, e vender essa dívida para o setor privado. Como que isso funciona? O município pega essa dívida e vende para um fundo privado que vai querer comprar aquela dívida aplicando uma taxa de desconto. Então, o setor privado vai lá e paga imediatamente ao município, então você tem um orçamento na hora para a cidade, então isso é bom, e o setor privado se encarrega de cobrar aquela dívida, e o delta entre a taxa de desconto e o que ele conseguir pegar é o lucro que ele vai ter. Então, ao mesmo tempo que você fomenta, você gera um orçamento para o município que é tão necessário hoje, você não aumenta impostos, e você ao mesmo tempo reaquece o mercado de capitais em São Paulo, que hoje está bastante prejudicado pela crise econômica. Então você tem uma solução que é boa para o município, que vai ter o orçamento, você tem uma solução que é boa para o mercado financeiro, que precisa aquecer o mercado de capitais que está muito parado atualmente, e você tem uma situação que é boa para o cidadão mais simples também, porque é um meio pelo qual ele consegue não ter uma alíquota mais alta no futuro. Então acho que essa seria basicamente a estrutura, que tem diversos detalhes técnicos que têm que ser discutidos, mas que dá para fazer, é possível fazer. Vamos então agora para as considerações finais, vou pedir para o Léo começar. Olha, gente, é muito difícil essa caminhada para chegar à Câmara Municipal de São Paulo. O Novo ele não utiliza fundo partidário, a gente não tem tempo de TV como os outros partidos têm. Agora, eu gosto de coisas difíceis, né? Quanto mais difícil, mais gratificante é. O meu pai ele era nordestino,
negro, veio para São Paulo para limpar banheiro, e com o que ele ensinou, com o que ele deu de valores para a gente, eu consegui me formar na USP, consegui chegar profissionalmente onde eu queria chegar. Eu gosto de desafio. Só que para vencer esse desafio nós precisamos de vocês, nós precisamos da participação do eleitor. Essas oportunidades de falar são raras para a gente, são difíceis, o Novo é um partido que ainda é pequeno, mas cada um de nós, cada um de vocês que está nos ouvindo, que concorda com as nossas ideias, que concorda com as nossas propostas, tem uma missão. A missão é divulgar o que a gente está falando, é entrar na nossa página, é passar para os amigos. A gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer melhor do que está sendo feito. Isso dá, é possível. Enfim, fica aí meu abraço. Está chegando a eleição, a gente está numa ansiedade, estou dormindo 3 horas por noite, o Cauê confessou que está dormindo também muito pouco, mas a gente precisa plantar a semente do novo, plantar a semente de mudança, de melhoria, plantar a ideia de que a política pode ser diferente. As pessoas estão, com perdão da expressão, com o saco cheio de política, mas da má política. A política tradicional, a política de propinocracia, de cleptocracia. Não é isso que a gente propõe. A gente propõe política de verdade, política que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu sempre costumo dizer, para terminar, que cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Vem comigo, me deixa ajudar. Eu conto com você agora e você sabe que você vai poder contar comigo depois. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Léo. É um prazer participar do debate com uma pessoa tão qualificada e com tanta bagagem técnica assim. Eu acho que isso mostra o valor que o Partido Novo tem. A gente está falando com pessoas, o Léo, eu também, modéstia à parte, me considero uma pessoa boa e preparada para assumir. E os outros candidatos também, que não estão aqui, são todos excelentes. Então isso mostra que a gente está realmente querendo fazer uma política diferente. A gente é político sim, a gente não tem vergonha de assumir que quer ser político, mas a gente não quer fazer politicagem. A gente quer mudar o modo pelo qual a política é feita no Brasil. E, enfim, é o que o Léo falou, é uma caminhada muito difícil. O Partido Novo, apesar de todo esse adesivo, esse rótulo que se coloca nele, como um partido de elite, um partido disso, um partido daquilo, na verdade a gente é o partido mais humilde que existe hoje aqui. Porque a gente não tem fundo partidário, ninguém aqui é conhecido, ninguém é figurão, ninguém é coronel, somos pessoas comuns que querem de fato fazer alguma coisa para mudar. E para que isso aconteça, a gente precisa muito da ajuda de todo mundo, de vocês. Seja votando, seja compartilhando, falando para a família, apresentando um novo como partido para os seus amigos, para os seus familiares, fazendo doações financeiras, porque isso é importante também, a gente precisa de dinheiro para crescer, e é isso. Então a gente precisa do apoio de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco do que eu falei. Meu site tem minhas propostas mais detalhadas também. Eu estou à disposição no Facebook, eu tenho contatos no Twitter, Instagram. É só entrar em contato comigo que eu vou ter prazer em responder. E no dia 2 de outubro eu espero que todo mundo aí vote 30007. Pois é, eu falei meu número, você quer lembrar? Fica à vontade. 30600, né? 30600, 30007, você tem 2 excelentes opções. Não dá mais para dizer que você não tem opção. Não dá para dizer que você não tem em quem votar, que você não sabe em quem você vai votar para vereador. Vote em alguém que compartilha das suas ideias, alguém que pensa da mesma forma que você. 30600, 30007. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Agradeço então, estamos finalizando a presença de vocês dois e aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.